Saúdo a todos os internautas, todos os nossos irmãos em Cristo Jesus o Senhor, com a gloriosa paz do Senhor. Mais uma vez o Senhor nos proporciona o privilégio de podermos estar aqui, levando ao ar mais um estudo, uma porção da sua santa, imutável, gloriosa, inquestionável palavra. Amados, neste dia, nesta tarde, o Senhor tem nos tocado e atendendo também alguns pedidos para que pudéssemos falar alguma coisa num capítulo tão importante do Novo Testamento. Todos, aliás, são importantes, mas aqui nós traduzimos algo precioso, porque fala diretamente da pessoa do Senhor Jesus Cristo como o bom pastor. Oremos a Deus com o missionário Gilvano. Santo Deus, amado Pai, te adoramos nesta tarde, Senhor, e bendizemos o teu nome. Clamamos a Ti em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tocar no teu ungido, trazer a Ele as suas revelações, na qual já foi dado em oração e em estudo planejado e proposto para essa tarde. Pedimos a Ti, Senhor, meu Deus, que tudo transcorra segundo a Sua vontade, meu Deus, para que o Seu povo seja abençoado e receba a Tua palavra genuína nesses dias difíceis. Te adoramos, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que ainda vai fazer. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Pedimos ao Senhor, nos guarde, nos capacite, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no capítulo 10 do Evangelho de São João. Vamos ler até o versículo 18. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas
não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Vamos ficar até aqui. Amados, esta mensagem saída da boca do Senhor Jesus, falando do que Ele é e também pretendendo ser para muitos que viriam a conhecê-lo e a aceitá-lo como único, suficiente, exclusivo e poderoso Salvador. Nesta palavra, cujo tema Jesus, o bom pastor, nós colocamos aqui uma introdução, o que achamos sobre o tema. Através dos séculos, entre os muitos títulos que tem o Senhor Jesus Cristo, podemos, sem sombra de dúvida, afirmar que este título, o bom pastor, é o que produz em nós grande doçura, familiaridade que abrasa tantos os nossos pensamentos como as nossas almas. Davi, no livro de Salmos, de número 23, já no início, depois de passar muitas experiências citadas ali no 22 de Salmos, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha, já Davi falando deste bom pastor e com uma segurança na promessa de sua vinda, que ele afirma que, tendo o Senhor como o seu pastor, nada
ia lhe faltar. E alguém pode perguntar, mas eu tenho passado por certas necessidades, certos problemas, e nós vamos falar sobre aqueles que, na verdade, têm o título de pastores e não o são, relacionando-as com o que o Senhor nos ensina. E tem um ensinamento tão somente voltados para a terra. E o Senhor tem nos falado que no mundo teremos aflições, mas que muitas são as angústias dos salvos, dos justos, mas com a promessa que de todos o Senhor nos livra. Então, o que Davi está dizendo que nada lhe faltará, não é que ele ia ter uma vida tão somente voltada para a terra. Naquela época não havia o que temos hoje, um avião, um conforto de um carro, uma casa, com tudo que ali de bênçãos materiais, mas estas coisas são transitórias, não podemos nos prender a isto, porque todas essas coisas ficarão para trás. Só a palavra de Deus nos acompanhará até o Senhor. O Espírito Santo, ele trabalha através da palavra para nos conduzir àquele que prometeu nos esperar entre nuvens. Mas ainda, em Ezequiel 34, 15 e 16, nós vemos também o seguinte: o Senhor dizendo: eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Davi, falando desse pastor, afirmava que ele me faz repousar em vez de verdes pastos, leva-me para junto das águas de descanso, águas tranquilas. Quando nós paramos para entender cada um versículo e parte dele, se ele nos leva para junto das águas tranquilas, é porque ainda não alcançamos essas águas tranquilas. E ele nos conduz para elas. Também o pasto verdejante é quando o alimento está seco e nós confiamos no Senhor que Ele está nos conduzindo, passando para a sequidão, para aquilo que é vida, para nos alimentarmos, termos uma experiência, passando para o espiritual, nesta palavra do Espírito que é vida. Em João 15:5, aliás, João 5:39, com certo, ele fala: examinai as Escrituras e tenhais o cuidado de ter nelas a vida eterna. Então, a vida eterna está na palavra do Espírito. Mas aqui nós vemos o Senhor a falar que a perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer,
e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Vejam vocês que estão nos ouvindo. Quem sabe alguém que está se sentindo nesta condição, principalmente passando por esta fase de luta, de provação com esse vírus que está assolando o planeta Terra. Não sabemos quando ele vai desaparecer, e ainda hoje foi anunciado que uma grande nuvem de gafanhotos estão voando, se dirigindo para o Brasil. Imagine vocês, o Brasil que com toda essa pandemia tem mantido as suas lavouras produzindo abundantemente. O Brasil é um celeiro do mundo. E agora se fala nesta nuvem de gafanhotos. Amados, o tempo é difícil, o tempo é tempo do fim e carece de uma vigilância não relativa, mas absoluta dos salvos, da Igreja do Senhor Jesus. Então, quando eu falo dessa vigilância dos salvos, é que a estas alturas dos acontecimentos, a Igreja tem ali a sua função, o seu papel de muita importância, mas carecendo de uma vigilância profunda, para que não se distancie da expressão do único Deus verdadeiro. E que a palavra nos fala que toda a sua composição é amor. É o amor de Deus que excede a toda a compreensão. Que vemos, no meio dessa pandemia, como hoje, tantos telefonemas eu recebi, de vidas que estão preocupadas, de famílias numerosas, nos lares, acuadas, nos lares, e falando para mim, abrindo o coração, dizendo que está difícil suportar esse exílio, esta prisão domiciliar. Pessoas de idade, com muitos filhos e netos, e nós então oramos, conversamos, que possam colocar em ação, em plena evidência, esse dom que se chama domínio próprio. E o domínio próprio, ele está junto com a paciência, como o Senhor tem falado em paciência. A paciência, ela envolve uma espera
de confiança, de fé, e que nada do que vem de fora pode mexer naquilo que nós temos do lado do nosso interior, de dentro, que é o reino de Deus, que vem de um novo nascimento e que nós temos falado que é a nova ação criativa de Deus dentro de cada um de nós. É quando o natural humano ele vai sendo deixado para trás, vencido pelo espiritual divino. O primeiro é transitório, é mortal. O segundo é eterno e é vida. E precisamos receber esse conforto, estarmos ligados em jejum e oração com o Senhor, orando pelas madrugadas, procurando se afastar desta luta, que eu considero uma luta inglória, um espírito de ódio entre os seres humanos, enquanto o Senhor nos manda amarmos uns aos outros como Ele nos amou, entendendo que a cabeça da serpente, o que é a serpente? Aquilo que rasteja, aquilo que é da terra e da terra para baixo. O Senhor veio como Cordeiro de Deus, se fez numa natureza terrena, Ele se fez, Ele é o Criador, que se fez como cada um de nós como Ele desceu do céu, Ele desceu para nos fazer subir ao céu. Ele é o segundo Adão. E a maior vitória que eu posso vislumbrar foi no Calvário, mas ali no Calvário, como Ele esmagou a cabeça da serpente, como Ele parou o brado de vitória de Satanás. Como nós podemos entender que no Éden o adversário pode desafiar a Deus, dizendo: olha, aí no céu tu me vencestes, me expulsaste daí, me mandaste aqui para a terra, mas aqui eu sou vencedor, porque a coroa da sua criação, aqui o homem, o Senhor deu tudo, deu paraíso, as promessas, pediu a ele apenas, ao homem, que se abstesse do que eu tenho aqui, que é a mistura. Ele deixou tudo isso aí e aceitou a minha mistura. Quando veio a morte, atingindo a toda a raça humana, mas Jesus veio para desfazer essa obra maligna. É por isso que Ele nos dá a sua santa, poderosa, revelada palavra, sem as misturas do primeiro Adão. Nós já vemos aí uma grande diferença. O primeiro Adão perdeu no paraíso. Esse Jesus que veio venceu o adversário no deserto. E ali no Calvário, quando o diabo podia, depois de todos aqueles acontecimentos de sofrimento que o Senhor Jesus estava passou e continuava passando, o diabo ali diante da cruz podia dizer: olha, tornei a te vencer aqui na terra. O Senhor enviou o melhor, enviou o seu filho,
E eu coloquei aqui, neste objeto de maldição, entre dois malfeitores, está aí sofrendo. E olha, os religiosos, veja a ação deles. Isto podia dizer o adversário, é a minha vitória, acusando a todos aqueles que ali estavam, participando do sofrimento de Jesus. E a vitória, o esmagar da cabeça da serpente, foi numa palavra do Filho de Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O diabo saiu. A serpente estava com a cabeça esmagada, porque a acusação do diabo não é nada em virtude do superabundar da graça, da intercessão deste que estamos falando dele como o bom pastor. Mas deixa eu ir à frente, porque esse estudo é grande. Para falar com vocês, eu comecei a ler esse capítulo 10 às 18 horas aproximadamente. E a 1h da manhã eu estava lendo aqui, escrevendo alguma coisa e não conseguia chegar ao final. Então, vejam como tenho que usar aqui da síntese para podermos falar alguma coisa. E vamos continuar. Então já recebemos uma bênção. Quando lemos em Ezequiel 34, 15 e 16, já no final, que ele busca a ovelha desgarrada. Ele diz a palavra, tornará a trazê-la para o aprisco, e a quebrada ele ligará. Então ele não esmaga a cana quebrada, pelo contrário, a quebrada ele dobrou-se, ele levanta e liga, conserta, tira aquela tensão debaixo da terra e da terra para o inferno e o lago de fogo, liga e coloca a cabecinha da ovelha voltada para o lugar onde ele prometeu que iria esperá-la, entre nuvens. Então, se você, por algum motivo, se desgarrou do rebanho, nesta mensagem ele está dizendo para você que o desejo dele é trazê-la para a igreja, para o lugar da bênção. Mas ainda está sofrendo de uma enfermidade, de um problema, está enfraquecida, é a promessa dele. E a enferma fortalecerei. Quantos servos de Deus foram acometidos deste coronavírus, dessa virose? Quantos pastores que já morreram, partiram, outros estão enfermos, e nós temos orado pelos nossos companheiros, para aqueles que trabalham como enfermeiros, companheiros como enfermeiros, enfermeiras, médicas, médicos, e que estão ali se expondo por amor à profissão
e também ao ser humano. Então precisamos orar por todos estes que labutam nestes dias, nos lugares onde vidas estão com falta de ar, sofrendo, gemendo. Umas esperançosas, outras perderam as esperanças. Então precisamos orar, porque os dias realmente são maus. Mas quando o Senhor diz aqui que a gorda e a forte Ele destruirá, como Ele vai apacentar esta gorda que nós vamos falar, que quer dizer, e a forte, Ele diz que apacentá-las-ei com juízo, condenação. Sabe o que é isso, amados? É exaltação espiritual. Vocês já viram alguém chegar a estufar o peito e dizer assim: a minha oração é uma oração forte? Oi! Que isso? Que bobagem é essa? A oração poderosa, diz a palavra, ela é do tamanho de um grãozinho de mostarda. Quem tem essa fé do tamanho de um grãozinho de mostarda remove montanhas. O que o Senhor quer dizer com isso? E uma lição e uma advertência para esse tempo que nós estamos atravessando: fugiram do ensinamento preliminar dele. Aprendei de mim, disse ele, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, a humildade, ela precede a honra, mas a exaltação, ela vai até um certo ponto e o tombo é grande, precede a queda. Se nós olharmos o que está acontecendo no mundo, no Brasil, é uma luta do ser humano contra o ser humano. Nem com uma epidemia, nem com uma pandemia como essa, não há uma união para debelar, para se juntar, para que se possa se livrar desse mal o mais depressa possível, que está causando mortes, desavenças em famílias, fome, e ainda não é possível. Será que tem alguém se aproveitando daquilo que são recursos para beneficiar um pobrezinho que precisa de uma cesta básica, de um dinheirinho para lhe comprar? Não é muito não, alguma coisinha para matar a fome dos filhos. Ainda tem alguém que se aproveita disso? Isso é uma desgraça. Que falta de temor. Meu Deus, para onde está caminhando a humanidade? A igreja do Senhor Jesus, ela precisa discernir esse momento que ela está atravessando. Ela não pode entrar no ódio, rancor, raiva, vingança. Nós temos falado que nenhuma pseudo, entre aspas, vitória alcançada por luta, por raiva, por infâmia, por calúnia,
aquilo que é tão somente terra. Não adianta, porque não vai haver vitorioso. Todos, tanto o que se diz vencedor como vencido, são, na verdade, ambos derrotados. É o que acontece às vezes numa torcida de futebol, e isso não acontecia antigamente, eu não sei. Parece que a violência está chegando, está tomando conta desse planeta Terra. É um time de futebol, alguém já vai para lá, já vai com um pedaço de pau, já vai com maldade no coração. Quando alguém pega alguma coisa que é para atingir o próximo, isto é muito mal, isto é problemático. Há poucos dias, eu ligando ali a televisão, quando fui passando, eu cheguei ali no final de uma luta de boxe. Estavam aqueles dois socateando um outro, e eu digo, meu Deus, que maldade, essa coisa horrível. Um batendo no outro. Já passei por isso na minha mocidade, não vou dar testemunho agora. Mas alguma coisa nesse esporte que eles dão o nome de alternativo, depois que um caiu no chão e o juiz deu a vitória, eu vi algo que foi uma lição. O machucado e o machucador, aliás, eu não estava machucado, os dois se abraçaram e se beijaram. É impressionante isso. Então houve ali um perdão mútuo. Como está a igreja do Senhor diante deste clima de revolta, de ira, de infidelidade, de traição? Às vezes me preocupo, porque eu analiso às vezes e pergunto quanto tempo essa gente vai ficar na terra. De repente pode sofrer um derrame, um infarto fulminante e partir, e aquilo que lutou, aquilo que se vingou, aquilo que manteve a ira, o que plantou vai colher. E essa maldade, a infidelidade, a desonestidade, a corrupção, a colheita, ninguém se iluda, vai ser lá embaixo. Mas a igreja do Senhor, ela aspira o encontro com o Senhor entre nuvens. Então, tem que ter uma vigilância, eu digo, não restrita, mas absoluta, de não perder a comunhão com o Senhor. Porque pode ser que no meio de um caos como este, ele venha buscar a sua igreja. Então, mais oração, mais comunhão, deixar o Espírito Santo varrer o coração. Mas vamos aqui. O Senhor, agora vamos entrar aqui, está vendo? Nessa introdução foi o tempo todo. Vamos entrar aqui agora na mensagem, no capítulo 10, versos 1.
diz o Senhor. Na verdade, ou em verdade e em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Quando o Senhor, amados, Jesus, prefaciando com as palavras em verdade, ou na verdade, em verdade, ele indica que o seu ensinamento será, de que maneira? De suma importância, embora seja uma parábola, ela é uma importância, podemos dizer, metafórica. Contudo, nesta parábola, nesta metáfora, nós encontramos uma lição preciosa, espiritualmente demonstrada, e que precisamos compreendê-la e pedir ao Senhor capacidade para podermos aplicá-la nos dias que nós estamos atravessando. Quando o Senhor diz, aquele que não entra pela porta, quando ele diz, o que não entra pela porta, o que ele quer dizer? Ele está iniciando o seu ensinamento, se comparando a uma porta. Então, observem que ele não chega dizendo que aqui, nesse capítulo 10, ele inicia dizendo que é o bom pastor ou pastor, mas ele se coloca como uma porta. Aguarde, porque isso é de suma importância para o entendimento espiritual. Entendemos que há um caminho indicado por Deus para entrar no ministério, assim como também há um caminho inventado pelo homem. Então ele diz, aquele que não entrar pela porta. Então tem um outro caminho para se entrar. Não é essa porta que o Senhor se coloca como ela. E aí vem o discernimento que precisamos entender para colocar em prática. Então, um caminho inventado pelo homem. Não é aquele caminho que o Senhor nos chamou para estarmos nele, quando nos anunciou, eu sou o caminho, disse ele, a verdade e a vida. Então ele já nos colocou nesse caminho. Mas em Atos 13:2, vemos aqui a porta aberta pelo Espírito Santo, separando Barnabé e Saulo para a obra. Quer dizer, eles foram chamados. Já em Atos 19:13, nós vemos os filhos de Seva sendo envergonhados quando tentavam exercer o ministério de expulsar demônios sem serem chamados. Então hoje, analisando o quadro atual, as falhas, os erros, os desvios, é que muitos estão entrando pelos caminhos dos homens, caminhos humanos, e não o verdadeiro
caminho, que é o caminho da palavra, que é o entendimento que só o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. Mas ainda, amados, no curral das ovelhas, você veja que nós estamos aqui nesse versículo primeiro, e eu tive dificuldade quando estava fazendo um estudo aqui sobre João 10, que estou sempre lendo esse capítulo que é maravilhoso. Então fala aqui, no curral das ovelhas. Está vendo o Senhor falando por metáforas, parábola. E ele coloca o curral das ovelhas aqui como o recinto sagrado do verdadeiro povo de Deus. É isso que nós entendemos ele falando desse curral das ovelhas. Aqui o Senhor diz que o discípulo é como a ovelha e que ele mesmo é o bom pastor. Poxa, se nós parássemos para analisarmos aqui, mas vamos ver algumas características. A ovelha, ele quer dizer aqui, sem pastor, ela se torna uma criatura insensata, leviana, imprudente, faz as coisas sem pensar e não mede as consequências. Veja a importância de um guia espiritual, de um líder, amados, que deve agir de acordo com a palavra. E nós vamos ver aqui que essa liderança espiritual é diferente das lideranças aí de fora. Na espiritual, essa liderança não se impõe, ela não é imposta. Você não vê o que está acontecendo por aí? Um povo, multidões e multidões se reúnem para derrubar aquela liderança. Aí a liderança, ela reage e se impõe. Na obra do Espírito é diferente. Essa liderança, ela não é imposta, ela é adquirida com aquilo que a palavra nos ensina, no aprendizado do líder principal, que é a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. É o ministério dele, é o que a palavra nos ensina. É como ele pega um líder religioso da lei, zeloso da lei, como Saulo de Tarso, foi aqui, nós falamos, que ele e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo, depois teve o nome mudado para Paulo, São Paulo. Como, que mudança, que transformação gloriosa. E uma transformação que houve uma reviravolta. Ele de perseguidor passou agora a ser perseguido, depois de separado pelo Espírito Santo. Mas onde está o apóstolo Paulo agora? E onde estão os perseguidores? Aí surge uma pergunta que o Espírito Santo faz para mim, para você. Onde vamos passar a eternidade? Tem dois lugares, tão somente, dois destinos. Lá embaixo, no inferno e lago de fogo, ou em cima, no paraíso prometido pelo Senhor, ali na carta dele aos Efésios,
falando ao pastor da igreja em Éfeso, 2:7, nos prometendo um paraíso restaurado no céu. Mas vamos continuar. Sobre a ovelha que, insensata, sem a direção do pastor, ela perde-se porque não sabe discernir o bom pasto e come erva danosa e não encontra aquela água tranquila de descanso. Está poluída, é água de enxurrada. Esse bom pasto aqui, amado, é aquele que Davi fala no Salmos 23, desse bom pastor. Leva-me, ele me conduz, me faz repousar, me dá tranquilidade, descanso nos pastos verdejantes. Verde é vida. Esse pasto verdejante é a palavra fonte de vida e vida eterna. É o que nós já lemos, que o Senhor falou, para examinar a palavra, porque ali está a vida eterna. E lá em João 7,37 ele fala da verdadeira água, que não é água cerimoniosa, não são as águas das formalidades. É Ele, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele ainda diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluem. Ora, se nós estivermos, nos mantermos cheios dessa água da vida, e para isso é não embriagar com vinho, mas desse mundo, com alegria efêmera, mas nos transbordar do Espírito Santo, então a enxurrada não chega, e mesmo que ela se aproxime, o espírito desta água vai arvorar a bandeira. Então, porque nós estamos jorrando, como é que podemos receber algo diferente se estamos transbordando desta água da vida? Não tem lugar para o que é contrário a esta palavra, que é, amados, pão, alimento e água, que descendenta. Mas ainda, a ovelha sem pastor está sujeita a ser devorada por inimigos de todos os lados. Então, ela está andando por si. Aí ela chega ali, vê um lugarzinho ali e diz assim: é aqui que eu me senti bem. Mas vai ver por que se sentiu bem. Às vezes é uma jovem, pode se sentir bem porque apareceu ali alguém, um jovem que gostou ali, que coisa, é ali que eu vou contrair a minha família, etc. Uma família que vai ser destruída amanhã. Como estamos vendo aí, a família desfeita, sendo destruída. Homens matando as mulheres, mulheres também mandando matar o marido, até pais matando filhos. Meu Deus, Senhor, onde vai parar isto? Como está a igreja do Senhor? Porque se esse lado ele vai para o mal, ele está entrando aí por esse caminho, nós temos que nos desviar dele e permanecermos no caminho da paz, do amor, da compreensão. Mas eu sou atacado, e daí? Quantas vezes fui atacado e sou atacado? Já fui chamado de ditador tantas vezes. Mas não importa aquilo que falem. Pelo contrário, eu considero alvos dóceis ou utensílios
vocês nas mãos do adversário. Porque esse ataque, o Senhor promete que ele se transforma no encontro com ele em galardão. Quando todo mal disserem contra vós por amor do meu nome, grande será o vosso galardão no céu. Então, por favor, nunca paguem o mal com o mal. Ore ao Senhor. O melhor para nós é a comunhão, é um coração quebrantado, contrito. Mas o Senhor ainda continua dizendo aqui, demorada pelo adversário. Quantos se desgarram, passam para determinadas experiências que custam caro, sofrimento, gemidos, mas ainda estes nós estamos debaixo da porta da graça. Essa porta, o Senhor, está aberta. E Ele diz que chama, que conduz, quer conduzir a desgarrada para o aprisco. E não vai esmagar a cana quebrada, está quebradinha, Ele vai ligar o que foi quebrado. Vamos dar uma corrida. Mas sobe por outra parte. O Senhor se refere aqui aos escribas e fariseus, os falsos religiosos, que eram autoridades eclesiásticas sem o selo dos céus, dotados de regras e formalidades, tudo aquela forma exterior, sem realmente possuir uma comissão espiritual. Será que estamos entendendo? O Senhor ainda fala para estes, que não entra pela porta, não entra pela palavra. É ladrão e salteador. O que o Senhor está dizendo, ladrão? Está comparando um falso mestre ao ladrão. Que está roubando, o falso mestre rouba a ovelha do verdadeiro mestre, que é Jesus. Ladrão que furta com astúcia, o salteador que surpreende, olha e vai assaltar, assalta com uma narrativa que não tem nada a ver com a palavra salvadora. Então, há poucos dias eu ouvi alguém, eu fiquei impressionado. Nós temos que fazer uma revisão da Bíblia, porque essa Bíblia foi escrita há não sei quantos mil anos. Então, isso já se tornou obsoleto, sem efeito. É o maior milagre que nós entendemos, porque todas as filosofias caducam. Elas vão só para ter um sentido histórico, mas a palavra de Deus não. Ela se mantém atualizada através dos séculos, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele é o Verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus. Só dá uma passadinha para o João 1 e lá por Apocalipse, capítulo 19, versos 13. Ele vem para o encontro com a igreja, com as vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, ou em outra tradução, o manto tinto de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Vamos dar uma corridinha, porque já passamos até do horário, e não é brincadeira, meu Deus. 10, 2 e 3. Vou pular logo mais 2 versículos. Eu queria fazer um estudo aqui expositivo, mas precisamos dar esse estudo mais vezes. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Ele quer chamar hoje pelo seu nome. Quantas vezes eu fui acordado, ele falando comigo: Emílio, acorda, meu servo, que está na hora da oração, da intercessão pelas ovelhas que eu lhe confiei. E como é glorioso e maravilhoso ouvir a voz do Senhor. E ele está dizendo aqui que ele chama pelo nome. A este o porteiro abre. Olha, amados, a dignidade, quando nós entramos nessa expressão, nesta palavra, o porteiro é plenamente, amados, honrado. Esse porteiro honrado por aquele que ele está representando, a porta que é Jesus. Nós podíamos dar uma paradinha aqui e fazermos uma relação. O porteiro Espírito Santo, a porta Jesus. Mas vamos para o Calvário, a graça, e vamos à lei. Às 3 horas da tarde ali. Esse Espírito Santo estava lá, no segundo véu do templo, em tipo. Não podia sair para abraçar o pecador, porque toda justiça que o pecador procurava fazer subia diante dele, que Deus é Espírito. O Espírito Santo, como um trapo de imundícia, então estava preso. Aí vinham aquelas ofertas, ali do átrio, onde ficavam as bacias de bronze, conhecido como lugar sangrento. O primeiro véu, onde ali se colocavam, se punham ali, encontrava ali os sacerdotes, cada um segundo o seu ofício, e o segundo véu, que só uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali com sacrifício de sangue para cobrir o pecado. Mas quando Jesus, a porta, deu um brado de vitória, esse véu do santuário, esse véu foi aberto de cima para baixo. Então, o Espírito que estava ali, que é o Espírito Santo, veio ali e entrou com a lei no coração do pecador. Ele entrou no coração do pecador e guiou o pecador para um outro véu. Aquele foi aberto de cima para baixo. E ele entrou no outro véu, que foi aberto de baixo para cima. O véu aberto na carne do Senhor Jesus Cristo. Então, a dignidade desse porteiro, que nós vemos ali, a honra dele, que ele conhece esse que diz que é a porta, é o porteiro, ele abre essa porta. Ele tem poder de abrir essa porta. E ele está trabalhando em você que está me ouvindo agora. Se está um pouco distanciado, para entrar por esta porta, que é a porta da graça, que é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar só uma leitura aqui e não vou fazer mais, porque já ultrapassamos o horário. Para se entrar no aprisco, é necessário o auxílio do porteiro. É o Espírito Santo que ilumina o contrito e quebrantado de espírito quanto às coisas do Senhor Jesus Cristo. O que, segundo revelação, falamos agora há pouco do véu da lei sendo aberto ali de cima para baixo, da graça aberto de baixo para cima. Em Apocalipse, capítulo 14, versos 13, nós lemos: Bem-aventurados todos os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim,
diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e suas obras o sigam. Nota, todos os mortos no primeiro Adão, que foi feito do pó da terra, e permaneceram fiéis até a morte do segundo Adão, é algo profundo, que é o Criador que se fez homem, carne e sangue, e que desceu do céu para morrer, nos dando vida, o que entendemos até a morte. Ser fiel até a morte, teria a coroa da vida. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Olha, quando é que se pode anunciar a morte? Quando você está vivo. É quando passamos para o Senhor Jesus o nosso estado de morte, os pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E dele recebemos a vida, que nos garante que não mais desceremos, mas subiremos ao paraíso, restaurado no céu. Já falamos em Efésios 2:7. Muito bem, observação. Quando anunciamos a morte do Senhor, conforme diz lá na ceia, ali no capítulo 11, verso 23 em diante, ali sobre a ceia, diz que anunciaremos a morte do Senhor até que Ele venha, na ocasião da ceia. Então, quando nós anunciamos a sua morte, é porque estamos vivos, porque morremos com Ele e com Ele ressuscitamos, o que justifica o passado, o presente e o futuro na nossa caminhada. Provérbios 4:18, o caminho na luz, vida, que vai vencendo o caminho das trevas, morte, até chegarmos ao dia perfeito, quando alcançaremos a estrutura, ou a estatura, digo melhor, daquele que é perfeito, e do que é perfeito, e vamos receber dele o corpo perfeito, incorruptível e mortal. Seremos semelhantes a ele. É maravilhoso. No capítulo 10, versos 3, a este o porteiro abre. 4 identidades de um verdadeiro pastor nós tiramos aqui nessa palavra. Ele é conhecido pelo porteiro que lhe abre a porta. Então, a porta é o Senhor Jesus é a palavra, o porteiro é o Espírito Santo, de maneira que há uma comunhão entre o porteiro e a porta, entre o Espírito Santo e a palavra. A palavra é do Espírito e o Espírito é da palavra. A voz do verdadeiro pastor é conhecida pelas ovelhas. Então, quando somos ovelhas, de acordo com a palavra, nós conhecemos a voz do pastor. Sabemos como ele está pregando a palavra. Eu sei que vocês estão me conhecendo aqui, porque eu estou pregando a palavra de Deus como ela é revelada. É claro que às vezes não satisfaz aquilo que a pessoa quer, é uma ansiedade, é algo, é uma vingança, é uma ira. Não. Mas quando nós nos submetemos à palavra, nós vamos ver o resultado. Porque do contrário disso, se recebe a consequência. E consequências funestas. Por que não, hoje, de acordo com essa palavra, nos moldarmos a ela de tal maneira que possamos alcançar os resultados que desejamos? O verdadeiro pastor conduz as ovelhas aprisco afora para pastagens verdejantes.
pensa, poxa, é que você passa pelo mundo. E o Senhor disse que estaria com você todos os dias. Então, Ele passa por você e conduz você à igreja. Esse poder é o Espírito Santo. Para que Ele possa te alimentar, te renovar. Em todos esses pontos, nós vimos a diferença do verdadeiro pastor do falso pastor. As ovelhas ouvem a sua voz. Ouve a sua voz, ele a chama pelo nome. Ou chama as ovelhas pelo nome. E as traz para fora. Vai adiante delas. E as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Então, você está aqui no aprisco, você está aí no aprisco agora, ouvindo a voz do Senhor. Daqui a pouco encerra a palavra, essa coisa toda, você tem que sair de onde você está, mas você vai ser conduzido por Ele. É a promessa dele que estaria conosco, é aquilo que Davi falou. Ainda que eu passe, eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou ter mal algum. Você não pode perder a comunhão. Está na rua, está no supermercado, está no shopping, não perca a comunhão com o Senhor. Em tudo dá graças. Mas, diz aqui, o verdadeiro pastor vai adiante das ovelhas sendo o quê? Exemplo. Na palavra, no trato. A palavra pastor quer dizer ternura. Ternura. Puxa, como a gente sofre quando vê uma ovelhinha sofrendo. No trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Quantas vezes o pastor se sente triste de ter de se afastar daquela ovelha querida que entrou na ira, na raiva, que fala do irmão querendo, até desejando que ele morra, desejando mal. Então, o pastor às vezes tem que se afastar daquela ira, porque não consegue demover dali aquela raiva, aquela ira, aquele estado demoníaco, e que na verdade, por às vezes dar esse afastamento, a raiva, a ira passa também para o pastor, que não pode ajudá-la nesse mistério. Tem que ajudar a sair, mas não quer sair. Como fazer? É se afastar. Não adianta falar mais de Jesus para essa ovelha. Mas o que o pastor pode fazer, já que ele é ternura? Ele vai falar desta ovelha, embora sendo atacado por ela, embora não sendo compreendido por ela, vai falar dela para Jesus. Para que um dia ela se encontre com o Senhor. Às vezes nem o pastor estará mais aqui, mas quem sabe vai encontrar aquela ovelha desgarrada, raivosa, destruidora, materialista, no céu. Esse é o desejo daquele que é chamado pelo Senhor, na fé e nesse discernimento de espírito do qual falamos. O pastor, o verdadeiro pastor, não exerce uma liderança imposta, como já falamos, dominante, mas adquirida pelo carinho, indo adiante delas em boas obras e em sã doutrina. Quando o Senhor diz assim, aquele que quiser ser meu discípulo, segue. E o que ele é como pastor? Nós seguimos o Senhor como pastor. É olhando o que ele vai fazendo, seguindo as pisaduras dele, para se colocar debaixo das suas pisaduras ali no Calvário. Vamos seguindo as pisadas dele. Ele me segue. Vamos acompanhando, vamos ver o que ele vai fazendo. Olha os discípulos acompanhando o Senhor, o que ele ia fazendo, curando os enfermos, orando, subindo o monte para oração, e até alguns dele acompanhavam e ficavam dormindo.
o falso pastor de almas, entra no seu cargo sem pensar no Senhor Jesus Cristo, é só nele. Seu alvo é exaltar-se a si mesmo em vez de exaltar a Cristo. Eu fico impressionado quantas vezes quantas vezes tem acontecido isso no nosso ministério, no meio, não é consagrado, não foi colocado diante de um concílio de ministros para ser consagrado. Foi nomeado pelo bispo. Nomeação se tira. Nomeado se desnomeia. Mas é nomeado um pastor auxiliar, aí alguém chama: ô irmão, por favor, me chama de irmão, não, porque agora eu sou pastor. O sangue de Jesus tem poder. Quantas vezes o bispo é chamado de irmão, e alguém quer dizer: ô bispo, desculpa o quê? Que você me chamou de irmão? Você teve um carinho comigo, eu sou seu irmão em Cristo Jesus, o Senhor. Será que vocês estão me compreendendo? Meu amado, é algo que nós precisamos meditar, senão nós não passamos de narrativas efêmeras que não levam a lugar nenhum. O nosso alvo é exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. 10 meia dúzia. Eles não entenderam o que Jesus lhes dizia. Não havia entendimento porque estavam acostumados a ouvir o homem natural e não entendia tudo que falou aquele que ninguém falou ou nunca se ouviu alguém falar como este homem, Jesus Cristo. A porta da graça, da salvação. Aí em 10:8, diz a palavra, que os que não entram por esta porta são ladrões e salteadores. O ladrão, ele pode alimentar a ovelha, e alimenta. Porém, com um interesse sempre diabólico. Em Gálatas 2, meia dúzia, Deus não aceita a aparência do homem, que nada comunica. É mercenário. E o mercenário é aquele que apacenta as ovelhas só pelo amor ao dinheiro. Mas quando falta o dinheiro, ou quando pode receber uma oferta maior, de um ganho maior, em outro lugar, abandona aquelas ovelhinhas simples, humildes. 3 marcas do mercenário. Ele não é o pastor. Se faz, mas não é. As ovelhas não são suas. As ovelhas são do Senhor. Não cuida das ovelhas, mas tem os seus próprios interesses. Que Deus os abençoe. Não vamos à frente porque já extrapolamos hoje demais. Eu quero falar para vocês porque hoje eu extrapolei aqui. Porque eu não estou falando à noite, estou aqui à tarde. Comecei às 3 horas da tarde, já são quase 5 horas, hein? Quase 5 horas. Isso vai ser projetado. Está sendo feita aqui o quê? Uma live. Vai ser feita uma edição para postar de Tá bom. Então, amados, que o Senhor possa abençoá-los profundamente. Mas quero ainda deixar aqui, eu não posso deixar de mandar um abraço para meus irmãos aí da Argentina. Eu sei que todos estão nos ouvindo. Também um abração para o nosso pastor Emílio aí em Campoerê. Ô, Jóia, que saudade! Seu genro, que Deus abençoe esse pequeno, mas precioso rebanho aí em Campoerê. Também os nossos queridos irmãos ali em Santos Dumont,
o missionário Paulinho, a missionária Tereza. E você, hein, Adriano? É você mesmo? E a Ana Paula e toda essa família preciosa. Também o Carlinho, família. O João e família. Irmã, missionária Solange. Estamos aguardando aquela promessa, hein? Aquela bênção. Branquinho. Curtida. Que Deus abençoe todos vocês, o Guilherme, que saudade do Guilherme, o Martins e família e todos. Pastor Gilmar, ali em Visconde do Rio Branco, toda a região da Mata, o Elias Goulart, nosso querido pastor Elias Afonso, ali de Guarará, sua esposa, preciosa esposa, a missionária Célia, que Deus abençoe. Também a Célia, do pastor Antônio Carlos, ali em Chapéu-Duvas, a Naíros, Luiz Augusto e todos os nossos queridos companheiros e pastores. Na próxima vez nós falaremos de outros, aí do Rio de Janeiro, o pastor Mauro, todos os nossos queridos pastores ali, e o pastor Amarildo de Volta Redonda, e todos os nossos queridos irmãos e ovelhas em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e olha, um beijão para todos. Senhor, abençoe a todos que nos ouviram nesta tarde, Senhor, e que será projetada à noite. Põe em tuas mãos, concede a tua graça, abençoando a cada uma ovelha que participou desta mensagem, meu Senhor. Todos os nossos internautas, nosso companheiro, nosso filho, o pastor Antônio Salles, e ali, sua esposa Tânia, seus filhinhos, Samuel e Emanuel, toda a igreja, ali, Senhor, com todos os pastores. Sê conosco, ajuda-nos, guarda-nos. É o que oramos por todas as ovelhinhas de Juiz de Fora, nosso querido missionário Moisés. Que bênção, Moisés. Oh, Deus, continua operando sobre eles, sobre o que está dirigindo, hein? Cuidado, que Deus abençoe Moisés e essa família tão preciosa, e a igreja aí ao Lago Costa. Senhor, e todas as ovelhinhas do Senhor espalhadas na terra. Nós oramos em nome de Jesus. E a graça de Deus Filho, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo paire sobre cada um de vós, sobre os vossos familiares, sobre o trabalho de cada um e sobre todas as ovelhinhas do Senhor espalhadas na face da terra, agora e para sempre. Amém. E um abraço para todos vocês. E o meu amor e carinho. E agradeço pela paciência em nos ouvir. Mas olha, a mensagem é gloriosa. Que Deus os abençoe.